A paz de Deus, amadas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, na santa paz de Deus sempre. E amadas, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que muitas vezes a gente acaba não percebendo. Sabe quando Deus coloca um propósito sobre a nossa vida e que nem sempre o caminho até esse propósito vai ser fácil? Amadas, às vezes a gente pensa que porque Deus chamou a gente, tudo vai dar certo imediatamente. A gente pensa que se Deus está com a gente, Deus está do meu lado, ninguém vai se levantar contra mim, ninguém vai me criticar, ninguém vai nos rejeitar, ninguém vai questionar quem nós somos. Mas, amadas, a Bíblia mostra pra gente exatamente o contrário. Muitas pessoas que foram levantadas por Deus passaram por momentos em que elas tiveram a sua identidade questionada, o seu chamado colocado em dúvida e até o seu propósito atacado, amadas. E eu quero falar hoje com vocês sobre 3 personagens da Bíblia, que foram Davi, Paulo e Jesus. São 3 homens diferentes, 3 histórias diferentes, 3 chamados diferentes. Mas existe uma coisa em comum, amadas, entre eles. Deus tinha um propósito na vida deles, na vida de cada um. E teve oposição contra esse propósito. E amada, às vezes você pode estar vivendo isso exatamente hoje. Talvez Deus tenha colocado algo dentro de você, mas alguém está tentando fazer você acreditar que você não é capaz. Talvez Deus tenha te chamado para influenciar a sua família, mas dentro da sua própria casa você seja questionada. Talvez Deus tenha colocado em você o desejo de servir, evangelizar, ajudar, aconselhar, cuidar, orar, interceder, mas alguém já disse: quem é você para fazer isso? Você não consegue, você não tem capacidade, ou então você já errou demais, você não é boa o suficiente. Mas hoje, amada, eu quero lembrar para você uma coisa. A sua identidade, ela não é definida pelo que as pessoas dizem sobre você. A sua identidade ela é definida por aquilo que Deus diz sobre você. E começando ali falando de Davi. Davi ele era um jovem pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos eles estavam sendo considerados para algo grande, Davi ele estava ali no campo. Ele estava cuidando, apacentando ali as ovelhas. E quando Samuel foi na casa ali de Jessé para ungir aquele que Deus tinha escolhido, Davi sequer estava entre os primeiros apresentados. Então imagina isso, amadas, o profeta chega na casa, os filhos passam diante dele, 1, 2, 3, mas Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel pergunta se não tinha outro filho. E aí Jessé responde que ainda tinha o menor, que estava ali cuidando das ovelhas. O menor. Aquele que estava lá no campo, aquele que aparentemente não era importante o suficiente para estar naquela reunião, né, amadas? Mas era justamente aquele que Deus tinha escolhido. E aqui já existe uma palavra para a gente. As pessoas podem não perceber que Deus colocou dentro de você, mas Deus percebe. Talvez ninguém esteja vendo, amada, o que você faz, talvez ninguém veja as suas orações, as suas lágrimas, ninguém veja quando você limpa a sua casa cansado, quando você cuida dos seus filhos, quando você serve a sua família,
Talvez ninguém veja quando você ajuda alguém em segredo, em secreto, sem mostrar para todo mundo. Ninguém veja quando você se levanta de madrugada para orar, para interceder. Ninguém veja, às vezes, amadas, quando você continua firme mesmo estando cansada. Mas Deus está vendo. Porque Davi, ele estava no campo, mas o céu estava olhando por ele. E aí chegou o momento em que Davi foi ungido. Mas percebe uma coisa, amadas. Davi, ele foi ungido antes de assumir o trono. A promessa, ela veio antes do cumprimento. O chamado veio antes da posição. A identidade, ela foi estabelecida antes de ele ocupar aquele lugar que Deus tinha preparado para ele. E isso é muito importante, amadas, porque depois da unção, ele não foi imediatamente para o palácio como um rei, ele voltou para o campo, e isso significa que os escolhidos por Deus não significam que não vão ter processos. Davi foi ungido, mas ainda precisou enfrentar gigantes, ele foi ungido, mas precisou enfrentar rejeição, precisou fugir, precisou enfrentar Saul. Davi foi ungido, mas sofreu perseguição, rejeição. Ele foi ungido, mas ele passou por momentos em que parecia que a promessa estava tão distante. E uma das coisas que mais chama atenção é que a oposição começou muito perto dele. Quando Davi chegou do campo de batalha, ele ouviu Golias afrontando o povo de Deus e ele decidiu enfrentar o gigante. Mas o seu próprio irmão Eliabe, ele começou a questionar Davi. E ele disse em outras palavras: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E olha só, amadas, Davi estava diante de um gigante. Mas antes de enfrentar o gigante do lado de fora, ele precisou enfrentar as palavras de alguém dentro da sua própria casa. Primeiro tentaram diminuir Davi. Por que você está aqui? Quem você pensa que é? Você não deveria estar aqui. E talvez isso aconteça com a gente. Às vezes quando Deus começa a levantar a gente para ajudar alguém, para falar de Cristo, aconselhar uma pessoa, ministrar uma palavra, para ajudar uma família, para influenciar os nossos filhos, alguém pode questionar para você, amada, mas quem é você? Mas você já tem os seus problemas, mas você também já errou, você não é perfeita. E sabe que você precisa entender que Deus nunca chamou pessoas perfeitas. Deus chama pessoas disponíveis. Porque Davi tinha falhas, momentos difíceis, Davi cometia erros, mas não anulou o propósito que Deus já tinha estabelecido para ele. Porque o propósito ele não nasceu da perfeição de Davi, amadas. O propósito nasceu da escolha de Deus, e quando Deus escolhe alguém, ele também trabalha nessa pessoa durante todo o processo. E olha só, Paulo também, antes de ser Paulo, ele era conhecido como Saulo, e Saulo perseguia os cristãos. Olha só, amadas, ele estava envolvido na perseguição da igreja, ele carregava uma história que poderia fazer qualquer pessoa olhar para ele e dizer: esse homem nunca vai ser usado por Deus. Mas Deus tinha outros planos. No caminho de Damasco, Jesus se encontrou com Saulo, e aquele encontro mudou tudo. Aquele homem que perseguia a igreja passou a anunciar o evangelho. Aquele que antes era instrumento de perseguição se tornou instrumento de pregação. Ele carregava um passado terrível, mas ele recebeu uma nova direção. E foi ali que Deus transformou a identidade de Saulo. E, amadas, isso é poderoso, porque quando Deus transforma alguém, ele não fica preso àquilo que a pessoa foi. O mundo ele pode até te dizer: eu lembro do que você fez, só que Deus diz: eu sei o que você pode se tornar nas minhas mãos. E talvez alguém conheça o seu passado, os seus erros. Talvez alguém conheça, saiba das coisas que você gostaria que ninguém soubesse, que você já fez. Mas se houve arrependimento, se houve transformação, se houve encontro com Cristo, você não precisa continuar vivendo como prisioneira daquilo que já ficou para trás, amada. Saulo ficou para trás, Paulo nasceu para um novo propósito, e ali Paulo começou a anunciar Jesus. Mas será que depois da conversão dele tudo ficou fácil, amada? Foi só Paulo ali, se converter, o Saulo virar Paulo, que tudo ficou fácil? Paulo, ele enfrentou oposição, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi preso.
Paulo foi açoitado, amadas. Ele enfrentou dificuldades e até dentro do contexto da igreja, ele, existiu ali uma desconfiança em relação a ele por causa do seu passado. E, amadas, isso ensina pra gente algo, que a gente tem que enxergar que nem sempre as pessoas vão conseguir ver imediatamente a transformação que Deus fez em você. Algumas pessoas vão continuar olhando para quem você era, mas o que importa é que Deus está olhando para quem você está se tornando, para o seu coração. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque quando alguém começa a viver de um propósito ali de Deus, pode surgir a oposição humana e também a oposição espiritual. A gente não deve atribuir também toda a dificuldade ao diabo, porque existem também problemas que são consequências das nossas escolhas. Tem conflitos humanos e existem situações normais da vida, mas a Bíblia também ensina pra gente que existe uma realidade espiritual. E Paulo sabia disso e ele continuou avançando, amadas. Ele não permitiu que a oposição definisse a sua identidade, a perseguição não fez Paulo abandonar o chamado. E talvez você pode estar passando por isso, você decidiu se aproximar de Deus, orar, jejuar, buscar mais a presença do Senhor, falar mais com Jesus e de Jesus para as pessoas e mudando ali os seus hábitos, começou a querer ser uma mulher diferente dentro da sua casa e de repente começaram as dificuldades. Você pode pensar, por quê? Por que agora? Eu estou tentando fazer tudo certo, eu estou fazendo tudo certo, o que está acontecendo? Mas minha amada, entenda que seguir a Cristo não significa ausência das batalhas. Seguir a Cristo significa que você não batalha mais sozinha. E agora, amadas, nós chegamos a Jesus, ao terceiro exemplo da Bíblia. E aqui está talvez um dos exemplos mais fortes. Porque Jesus foi ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. E depois disso, Satanás foi tentar ele. E uma das primeiras coisas que Satanás faz é questionar a identidade de Jesus. O inimigo diz, se tu és o Filho de Deus. Então percebe a estratégia do inimigo, amadas. Jesus acabou de ouvir no contexto ali do seu batismo a confirmação do Pai. Este é o meu filho amado. E pouco tempo depois o inimigo aparece dizendo, se tu és, se você é. Vocês percebem a estratégia do inimigo, amadas? Deus tinha afirmado. E aí o inimigo questionou. Deus disse, você é. E o inimigo foi lá e disse, será? Se tu és. E essa estratégia ela continua sendo usada até hoje, amadas. Porque muitas vezes o inimigo ele não precisa destruir uma pessoa imediatamente, ele tenta fazer a pessoa duvidar de quem ela é. Porque quando alguém começa a duvidar da própria identidade, começa também a duvidar do próprio propósito. Será que Deus realmente me chamou? Será que eu consigo? Será que Deus pode me usar? Será que eu sou importante? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Olha quantos serás. Será que eu consigo mudar? Será que Deus ainda me quer? Será que Deus me ouve? Mas, amada, Jesus não entrou em discussão com o inimigo. Jesus não se questionou sobre a sua própria identidade. Jesus olhou para a cara do inimigo e disse, respondeu ele com essa palavra, está escrito. Oh, amadas, que ensinamento. Quando a sua identidade for questionada, amadas, voltem para aquilo que Deus disse. Quando as emoções disserem que você não consegue, volta para a palavra, amada. Quando alguém disser, você não é capaz, volta para a palavra. Quando o seu passado disser, você nunca vai mudar, você não vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, volta lá para a palavra. Quando o medo disser para você desiste, volta para a palavra. Porque a nossa identidade, amada, não pode estar fundamentada na opinião das pessoas.
A nossa identidade, ela precisa estar fundamentada em Deus. E aí, quando você decidir buscar Deus, amada, você já se prepara para resistir. Porque quando Jesus jejuou, Jesus foi tentado. Quando Paulo pregou, Paulo foi perseguido. Davi foi ungido e ele enfrentou oposição. E isso, amada, não significa que a gente deve viver procurando o diabo em cada problema, não. Mas significa que a gente precisa compreender que existe uma batalha espiritual e que nós precisamos permanecer firmes. Porque quando você decide buscar a Deus de verdade, vão ter momentos de resistência. Quando você decide abandonar aquilo que te afasta de Cristo, haverão momentos difíceis. Quando você decide orar pela sua família, continua orando. Quando você decidir jejuar, persevera. Quando você decidir adorar, mesmo cansada, adora. Quando você decidir, amada, abrir a Bíblia, mesmo sem vontade, abre. Se você decidir perdoar, continua perdoando. Se você decidir ensinar os seus filhos a seguir o caminho do Senhor, continua ensinando. Se você decidir ser uma mulher diferente, continua sendo, porque o inimigo, ele gostaria que você desistisse no meio do processo. Mas você não precisa desistir. Você precisa permanecer, amada. Porque, amada, Deus também te chamou para influenciar. E talvez você pode pensar, amada, eu não sou uma pregadora, eu não tenho púlpito, eu não tenho milhares de seguidores, eu não tenho uma igreja. Mas eu quero te dizer, amado, você tem uma missão nesse mundo. Todos nós temos. Talvez o seu primeiro campo missionário seja dentro da sua própria casa. Talvez sejam os seus filhos, o seu marido, os seus pais, aquela amiga que está sofrendo. Talvez seja uma vizinha que precise de um conselho, de um abraço, de uma palavra. Talvez seja alguém que trabalha com você, alguma pessoa que Deus colocou por algum motivo perto de você. Você pode sim influenciar sem ter um microfone. Você pode pregar sem subir no púlpito, sem precisar de gritar. Às vezes a sua maior pregação vai ser a maneira como você trata as pessoas.
vai ser a maneira como você reage quando você está cansada, vai ser a maneira como você perdoa o seu próximo. Às vezes vai ser a maneira como você cuida da sua casa, como você cuida dos seus filhos, a maneira como você mantém a fé quando tudo ainda parece difícil. De repente vai ser a maneira de como você continua adorando quando ninguém está vendo. A sua vida, ela pode ser uma mensagem, amadas. Provérbio 31 que eu falei, lembra? No último vídeo. Apresenta uma mulher que não vive de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Apresenta uma mulher que ela trabalha, que ela cuida, que ela administra, que ela serve, que ela se levanta. Ela planeja, protege a sua família e, acima de tudo, ela teme ao Senhor. E isso não significa que essa mulher entende que aquilo que Deus colocou nas suas mãos tem valor. Sua casa tem valor, seus filhos têm valor, sua família tem valor, sua influência, sua fé tem valor, a sua oração tem valor. Então não deixa o desânimo roubar o que Deus colocou em você. Talvez hoje você esteja cansada. Às vezes você pode estar olhando para sua casa e pensando, eu não dou conta. Talvez você olhe para os seus filhos e pense, será que todo esse esforço vai valer a pena? Talvez você esteja, amada, tentando ser uma mulher de Deus, mas ninguém reconhece. Talvez você esteja passando por algo com o seu casamento, com o seu marido. Ele também não lhe reconheça como a mulher que você é, ou se você mudou como a mulher que você está sendo. Talvez os seus filhos ainda te julguem por alguma coisa que você tenha feito no passado. Talvez você faz hoje em dia o bem e mesmo assim só receba críticas. Talvez você tenta mudar e as pessoas continuam te lembrando de quem você era, do seu passado, de quem você foi, do que você fez. Mas eu quero te dizer, amada, não pare. Davi, ele não parou. Paulo não parou e Jesus não parou. E você também não precisa parar, você também não pode parar. Você pode chorar, mas continua. Você pode parar um pouco ali, tomar uma água e descansar, mas você continua. Você pode reconhecer que você está cansado, que você precisa de ajuda, mas não abandone o propósito. Você pede ajuda e você continua. Você pode parar, respirar um pouco, mas você pode recomeçar de novo. Mas não se permita, amada. Não permita em nenhum momento
Que o desânimo convença você a abandonar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque o inimigo, ele questiona, mas é Deus quem confirma. Quando disseram que Davi era só um pastor de ovelhas, Deus já tinha visto um rei. Quando olharam lá para Saulo e enxergaram um perseguidor, Deus já tinha visto Paulo, o homem que levaria o evangelho a muitos e não Saulo, o perseguidor. Quando Satanás perguntou a Jesus se tu és o filho de Deus, o Pai já tinha declarado quem Jesus era. Então hoje eu quero que você guarde isso, amada. As pessoas podem questionar a sua identidade, o inimigo pode tentar colocar dúvidas na sua mente, o seu passado pode tentar acusar você, as circunstâncias elas podem tentar fazer você desistir, mas nada disso tem autoridade para mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Você não precisa provar o seu valor para todo mundo, você precisa permanecer somente fiel a Deus. Então, amada, não abandona o seu propósito, porque talvez você esteja justamente no meio do processo. Você recebeu uma promessa, mas ainda está no campo, assim como Davi. Você recebeu uma nova identidade, mas ainda existem pessoas que lembram do seu passado, como aconteceu com Paulo. Você de repente está buscando a Deus, mas está enfrentando tentações e questionamentos como Jesus enfrentou no deserto, amada. Então não confunda processo com abandono, porque o fato de estar difícil não significa que Deus te abandonou. O fato de alguém te rejeitar não significa que Deus te rejeitou. O fato de alguém não reconhecer o seu chamado não significa que Deus não te chamou, amada. E o fato de você estar cansada não significa que você precisa desistir. Continua, amada. Ora, jejura, adora. Leia a palavra, cuida da sua casa, ame os seus filhos, ame o seu esposo. Ensine os seus filhos sobre Deus, seja paciente. Peça perdão quando você errar, perdoe quando for necessário perdoar. Sirva, ajude, evangelize. Quando alguém tentar dizer que você não é capaz, pode responder: eu não dependo da minha capacidade, eu dependo da graça de Deus. Quando alguém disser para você, você não é ninguém, lembra que Deus conhece o seu nome. Se alguém te disser, você nunca vai mudar, se lembra que Deus transforma vidas. Quando o passado tentar acusar você, olha para Cristo. Quando o desânimo tentar parar você, volte para a presença de Deus. E quando o inimigo questionar a sua identidade, não discuta com ele. Não discuta com ele, faça como Jesus.
Abra a palavra, porque aquilo que Deus falou sobre você continua sendo maior do que aquilo que qualquer pessoa possa falar. Você é uma mulher que pode influenciar, pode orar, pode ensinar, pode cuidar. Você é uma mulher que pode servir, pode levantar sua família em oração. Você é uma mulher que pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Talvez você não veja isso agora. Talvez o resultado de tudo aquilo que você está fazendo não seja tão rápido para você ver, mas amada, continua plantando, continua semeando, continua orando, continua ensinando, continue amando. Porque existem sementes que você está plantando hoje, que seus filhos, a sua família, outras pessoas ainda vão colher no amanhã. Então não permite que uma batalha momentânea faça você abandonar um propósito eterno. Porque, amada, Davi passou pelo campo antes do palácio. Paulo, ele passou pela transformação antes do ministério. Jesus, ele passou pelo deserto antes de iniciar publicamente o seu ministério. Existe um processo antes da manifestação do propósito. E se hoje você está no processo, permaneça. Se você está no deserto, permaneça. Se você está sendo questionada, permaneça. Está cansada? Descanse em Deus, mas permaneça. Se você está sendo perseguida de alguma forma, permaneça firme. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completar ela. Não desiste de quem Deus está formando em você. Não desiste da sua família, não desiste dos seus filhos, não desiste da sua casa, da sua fé, da sua vida com Deus, dos seus sonhos. E principalmente, amada, não permita que o inimigo faça você esquecer quem é você em Cristo. Amada, você pertence ao Senhor. Você foi chamada para viver uma vida que glorifica a Deus e enquanto houver fôlego nos seus pulmões, continua dizendo: Senhor, usa a minha vida, usa a minha casa, usa as minhas mãos, usa a minha boca, minhas palavras, usa o meu testemunho. Senhor, usa a minha história, usa até aquilo que um dia foi dor para alcançar alguém que está sofrendo hoje. Porque aquilo que o inimigo queria usar para te destruir, você pode transformar em testemunho. E aquilo que um dia foi a sua fraqueza pode se tornar um lugar onde você vai ver a força de Deus se manifestando. Então, amada, levanta a sua cabeça, ora mais uma vez, adora mais uma vez, jejua mais uma vez, abra a Bíblia mais uma vez. Ame mais uma vez. Tente mais uma vez e diz: eu não vou desistir porque o meu propósito não nasceu em mim, ele nasceu em Deus. E o que eu peço a Deus é que Ele fortaleça cada amada que está aqui ouvindo essa palavra, que Deus visite cada casa, que Deus fortaleça cada mãe, que Deus dê sabedoria para cada mulher, para educar seus filhos, para lidar com seu marido, com seus vizinhos, com seus problemas. Que Deus restaure as famílias aqui nesse lugar, que Deus cure os corações, que Deus renove a sua fé, que Deus dê força para aquelas que estão tão cansadas, e que cada uma aqui possa se levantar, não pela sua própria força, porque às vezes nós não temos forças, amadas, mas pela força do Espírito Santo. Porque quando Deus chama, Ele também capacita, e quando Deus estabelece um propósito, nenhuma oposição é capaz de impedir aquilo que Deus decidiu realizar. Eu agradeço, amada, mais uma vez vocês estarem aqui com tanto carinho comigo. No último vídeo que eu fiz, tantos comentários carinhosos. Eu só tenho a agradecer.
Nós somos realmente uma grande família e eu tenho muita felicidade de vir aqui e responder cada uma, porque eu paro meu tempo e respondo uma por uma, porque eu sei que vocês pararam o tempo de vocês para conversarem comigo, então eu também quero agradecer esse carinho de vocês. Que Deus abençoe imensamente vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo com cada recado que eu recebi no meu último vídeo. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, o ministério de vocês. Que Deus dê cada dia mais paciência, paz, amor. Um enorme beijo para vocês e um abraço fraternal em cada uma. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.